Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos 12, 2, que diz que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está dizendo que nós não devemos nos conformar, tomar a forma. E quando ele diz transformar, porque nós nos acomodamos a algumas coisas. E eu queria que o Espírito Santo trouxesse bastante atenção dentro do seu coração, para que você pudesse entender que em algum momento da nossa história se aloja uma emoção doentia e que vai desencadeando muitas coisas na nossa vida. Antes de tudo, eu queria compartilhar com você, a depressão, ela pode ter duas ordens. Ela pode ter uma ordem física e ela pode ter uma ordem espiritual. A depressão, eu vou falar aqui um pouquinho, eu estudei um pouquinho sobre como isso acontece. Ela é considerada a doença do século. É a maior causa de doenças emocionais e suicídios em toda a Terra. É a maior causa de doenças emocionais e suicídios em toda a Terra. Então não é uma coisa simples. A depressão, ela é diferente de tristeza. Para você entender a tristeza, ela é passageira. Por exemplo, eu perdi o meu pai logo que eu me casei. Eu fiquei extremamente triste, porque meu pai era minha referência, era meu amigo. A gente sentava, conversava. Meu pai validava as minhas emoções. Meu pai dizia que eu iria longe. E de repente eu perdi isso. Eu perdi o meu pai. E eu fiquei muito triste. Eu não fiquei depressiva, eu fiquei muito triste. Para você entender a diferença de tristeza e de depressão. A tristeza, ela deve ser passageira. Depois de uma tristeza, você se reconstrói. Eu me reconstruí novamente, coloquei outros alicerces emocionais, coloquei meu esposo, firmei mais em Deus, a minha base emocional. Então, a tristeza, ela de uma certa maneira, ela vem, mas você se reconstrói em cima dessa situação. Um desemprego te causa muita tristeza, mas você se reconstrói. Alguém te lesiona, uma casa roubada, roubaram teus bens, aquilo que você juntou com tanto sacrifício, te traz muita tristeza, mas você se reconstrói. Um relacionamento que dá errado, um amor não correspondido, uma traição de alguém que você confiava, em qual você entregou o seu amor, um diagnóstico de doença, um tratamento que você tem que fazer, tudo isso são situações que trazem muita tristeza para a nossa vida. E nós passamos um tempo triste. Mas a diferença da tristeza para a depressão é que a tristeza você se reconstrói. E a depressão a cada dia te destrói. A cada dia ela rouba um pedaço maior de você. Você não consegue superar, porque aquilo que aos olhos de outras pessoas é pequeno, para você é muito grande. E a depressão, ela tem 3 estágios. Eu estou falando do que você sente no seu corpo, e eu estou falando da depressão de ordem física, tá? Só para você entender. O diagnóstico de uma pessoa que tem depressão: perca de energia. Pela manhã é pior a perca de energia.
pessimista, nada vai dar certo, não vou conseguir. Sentimentos de rejeição, não me aceitam, não me entendem, não me incluo, não faço parte. Perca do prazer em todas as áreas da vida dela, todas as áreas, não é uma área, todas as áreas. A pessoa depressiva, ela não busca o lazer, ela não busca mais fazer o que gosta, e ela abandona tudo e todos. Tem um descontrole de sono, dorme muito ou não dorme nada. Esse é um dos sintomas mais visíveis. As pessoas amadas perdem a sua total importância. Do tipo, a mãe para de se importar com os filhos, por mais que ame, com o marido, com casa, com tudo que a pessoa mais amava. Descontrole de apetite, come muito ou come pouco. Medo de tudo, fobia de tudo, desconfiança de tudo, exagera todas as possibilidades, tudo é exagerado. É um negocinho, vou morrer, não vou aguentar. É tudo potencializado na pessoa que tem depressão. Dificulta tudo, não é um facilitador em nada. Pensamentos destrutivos, pensamentos de suicídio. A pessoa não quer acabar com a vida, a pessoa quer acabar com a dor. E ela entende que acabar com a vida é acabar com a dor. Pensamentos automáticos, intrusivos. A mente, ela fica num estado que ela não tem mais porta. Ela não tem mais fechadura. A mente da pessoa, ela vive um acesso direto de pensamentos. A pessoa perde o controle daquilo que ela está pensando. Ela não consegue dizer assim, não vou pensar nisso. Porque a porta fica aberta da mente. Esses pensamentos vêm sem permissão ou sem aceitação. O pior de tudo, na mente do depressivo, ele vem sem questionar. A pessoa perde a capacidade de questionar aquilo que ela está pensando. Ela perde a capacidade de combater aquilo que ela está pensando. E ela perde a capacidade de analisar se aquilo tem base real ou não. Esse é o corpo e a mente do depressivo. E a depressão, ela pode ser de ordem física e ela pode ser de ordem espiritual. As duas depressões podem causar esse sentimento no corpo e na mente. Aí, por que é muito importante nós entendermos isso? Porque seria desastroso nós espiritualizarmos uma pessoa que tem depressão de ordem física. Assim como seria desastroso a gente medicar uma pessoa que tem depressão de ordem espiritual. Nenhum dos dois casos vão ser resolvidos, porque os remédios são diferentes. São duas coisas distintas. Pastora, qual que é a depressão de ordem física? A depressão de ordem física, ela vem de uma deficiência do organismo humano. Nós temos neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles são responsáveis de comunicar para o nosso cérebro e o nosso corpo o nosso humor. Eles são responsáveis de trazer uma comunicação de humor dentro do nosso corpo, no nosso cérebro. É mais ou menos assim. Uma substância vai para o nosso cérebro, então ela traz a sensação de alegria, de euforia. Esses neurotransmissores, os mais importantes são a serotonina, dopamina e noradrenalina.
Esses são os principais. Na falta de um desses três ou dos três no nosso organismo, então ele causa uma depressão. Por quê? Porque falta comunicação. Porque o que vai levar à comunicação ele não leva, porque eles são neurotransmissores. E aí o que acontece? A resposta da falta dessa substância vem no nosso organismo, no humor. Então, na falta dos neurotransmissores, ou na oscilação, porque às vezes a pessoa produz, mas ela não produz com constância, que é a bipolaridade. Então, na falta deles, ele pode causar no nosso organismo todos esses sintomas que aqui eu esclareci para você. Só para você entender, esses neurotransmissores, eles são sedativos e calmantes. Então, na falta deles, se ele me ceda para eu ter uma boa noite de sono, eu vivo cansado. Se ele é calmante, eu vivo ansiosa. Se esses neurotransmissores produzem prazer e lazer, quando eu não tenho a produção deles, eu perco o apetite sexual para os casados, eu perco a disposição sexual, eu perco a vontade de limpar, de trabalhar, e aquilo que eu faço, que eu tenho prazer, eu deixo de ter prazer, porque não produz em mim algo que eu tenha vontade de fazer isso. Esses neurotransmissores também determinam o ritmo do sono, porque ele é sedativo. Então, a pessoa tem oscilação no sono, dorme de mais ou dorme de menos, dependendo da produção ou da falta de produção deles. Ela não atinge o sono zen. Esses neurotransmissores, eles também traz a segurança, eles trazem o raciocínio lógico. A pessoa tem fluentemente raciocina. Na falta, ela perde a linha de raciocínio. Ela não consegue. Então isso faz com que ela não se sinta segura. E aí vem o medo de tudo, medo do futuro, medo do que pode perder, medo do que pode acontecer. Até aqui não tem nada de demônio. Amém, igreja? Até aqui não tem demônio, não tem possessão, não tem nada disso. Até aqui é uma deficiência do organismo humano. Assim como o diabético tem que tomar a insulina, assim também a pessoa que tem falta de produção desses neurotransmissores tem que tomar o remedinho para produzir. Assim como o hipertenso não tem demônio porque ele é hipertenso, ele tem que tomar o remedinho para não bater a cachuleta. Assim também o depressivo, por falta da produção desses neurotransmissores, tem que tomar o remedinho, tem que ir no médico, tem que saber o porquê desses sintomas. Não precisa se dopar, não precisa viver vida de múmia. É só ajustar isso. Apesar de que, mesmo que seja um fator natural, o nosso Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, e Ele tem todo o poder, e Ele pode trazer todo e qualquer tipo de cura sobre a nossa vida. Amém? Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a depressão de ordem espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa. A causa da depressão de ordem física é uma disfunção no seu corpo. A causa da depressão de ordem espiritual é um problema. Primeiro, emocional, que causa um problema espiritual, e eu vou explicar para você. Porém, o seu corpo sente a mesma coisa. Vocês me entenderam? Então, os sintomas são os mesmos.
a causa é diferente. Amém? Amém? Então vamos lá. De novo eu queria dizer para você porque que é muito importante a gente identificar isso. Porque existem muitas pessoas que estão medicando um problema espiritual. E existem muitas pessoas querendo expulsar demônios de outras, que a pessoa só tem uma deficiência de ordem natural. Então, é muito importante a gente entender, porque apesar de que o nosso corpo vai responder, nosso corpo e mente vai responder da mesma maneira, a ordem no qual ela veio é diferente, totalmente diferente. Então, por isso é muito importante nós entendermos isso. Porque é desastroso você querer medicar uma coisa que é espiritual. Você consegue dopar a pessoa o resto da vida e ela não resolve o problema dela. Amém? Esses pensamentos destrutivos, automáticos, eles vêm sem combater, sem base na realidade. Para você entender, tudo isso é criado na mente. Isso não é real. Não tem base real. A pessoa, ela vive um nível de ansiedade e de medo que não tem base nenhuma para aquilo acontecer. E quando você joga medo em tudo, você tira Deus de tudo. Porque Ele é a nossa força. Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu refúgio bem presente na hora da angústia. Então, se eu deixo o medo tomar conta de mim, eu estou tirando Deus de tudo de mim. Eu estou tirando Deus de mim. Porque ou Ele está comigo e Ele toma conta de mim, ou eu tiro Ele de mim e eu fico à mercê de qualquer coisa, a qualquer momento. É por isso que nós precisamos entender qual foi o momento em que alguma coisa aconteceu na sua vida e na minha vida, para a gente identificar quando entrou, para saber o momento de sair. A depressão, ela traz a sensação de que tem forças invisíveis, e muitas vezes existe mesmo. Por quê? Agora eu estou falando da depressão de ordem espiritual, amém, igreja? Por quê? Porque nem tudo que a gente vê é só o que existe. Tem muita coisa que existe que nós não vemos. Tanto é que o apóstolo disse assim, nós não podemos abrir os olhos deles. Porque se eles veem, eles não vão suportar. Sabe o que ele estava querendo dizer? Que se os nossos olhos fossem abertos para o mundo espiritual, você ia evangelizar uma pessoa que tem uma casta de demônio? Tá bom que ia nada. Você vai porque você não vê. Você vai porque você não vê. Você vai sozinho orar por um endemoniado, como aquele lá que caiu nos porcos, que tinha mais de 2.500 demônios no cara. Duvido se você ia, se você visse. Você vai porque você não vê. Por quê? Porque nem tudo que a gente vê é só o que existe. Tem muita coisa que a gente não vê e que existe. E são forças que vêm imobilizando, influenciando. A depressão, ela começa de uma complicação mental. Eu deixo algumas coisas acontecer. Eu deixo algumas coisas sem resolver. Eu faço vista grossa para algumas coisas. Eu não uso a minha sensibilidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Falta de enfrentamento. Falta de enfrentamento é algo que traz depressão na nossa vida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você entrega 3 currículos. Aí você não consegue emprego nos 3 currículos que você entregou. Aí você faz 2 concursos. Aí você faz isso, você faz aquilo e você não consegue. Aí você já começa a falar assim, não tem jeito para mim. Não vou conseguir. Por causa das tentativas que você fez frustrada.
de não conseguir, você já começa a achar que aquilo já faz parte de você. Que a tentativa frustrada se torna uma pessoa frustrada, quando deveria ser duas coisas distintas. Um fracasso é uma situação, ser fracassado é outra coisa. E todos nós passamos por fracassos. Mas a depressão, ela consegue um dia matar o teu sonho, Johnny. Aí ela mata o teu sonho hoje, ela mata o teu sonho de concurso amanhã, ela vai matando, daqui a pouco ela mata o sonhador. Porque ela consegue matar o teu sonho, quando nunca deveria conseguir matar o sonhador. E às vezes nós podemos abrir mão de alguns sonhos. Eu abri mão de alguns sonhos. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, até numa área de psicologia. O meu sonho com 17 anos era estudar psicologia, era ser psicóloga. Mas eu tive que ir para o Japão, ser soldadora de navio. Era o que tinha, era o que dava. Eu não tinha, e nem meu pai tinha condição de pagar uma faculdade para mim, e na época me levar para outra cidade para estudar, porque eu não tinha em Paranavaí. Era um sonho, eu abri mão. Não deixei de estudar na área porque gosto de entender a cabeça das pessoas, as emoções das pessoas. Gosto de estudar sobre isso. Tenho prazer em trazer um tema como esse para a igreja. Eu abri mão de um sonho, mas eu não morri como sonhadora. Eu estou aqui. Muitos outros sonhos eu realizei na minha vida. Então você precisa entender que você pode abrir mão no decorrer da tua vida de algum sonho, mas nunca deixar morrer o sonhador que tem dentro de você. E a depressão, ela traz essa falta de enfrentamento, de você enfrentar os seus medos. Você não resolve as coisas, deixa as coisas para trás. Você deixa as gavetas abertas dentro de você. Você deixa as contas sem fechar. Sabe quando a gente deixa as contas sem fechar? Eu estou falando de vida emocional. Eu estou falando de perdão para quem tem que perdoar, botar o preto no branco, o branco no preto, pôr as coisas no limpo, resolver as coisas. Não passar pela vida deixando as coisas sem resolver. Eu estou falando de abrir as gavetas da sua cabeça toda e fazer uma limpeza. Jogar o que tem que jogar fora, pedir perdão para quem tem que pedir. E o que acontece com a gente? E com uma pessoa que desencadeia uma depressão por falta de enfrentamento. Ela não resolve nada na vida dela. Ela não fecha a conta de nada. Ela deixa todas as contas dela em aberto. É como uma pessoa que é um mau pagador. Ela não paga o A hoje, ela não paga o B amanhã, ela não paga o C amanhã. Foi um de cada dia que ela deixou de pagar. Mas o dia que vem receber, emocionalmente falando, vem um abecedário inteirinho receber no mesmo dia. Aí a pessoa não aguenta. Por quê? Porque passa pela vida sem enfrentar os problemas. Existem situações mal resolvidas dentro de você? Abre essa gaveta, meu filho, e vai resolver isso. Porque senão, no dia de acerto de conta, pode ser uma situação que pode te trazer depressão. Seja com família, seja na empresa, onde for, com o marido, com o filho. Fecha a sua conta. Porque depois, muitas pessoas não sabem lidar com essa situação e começam a tomar remédio. Remédio para quê, pastora? Para calar a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala, vai lá, pede perdão, vai lá, resolve essa situação, vai lá, não tem dinheiro, mas diz que assim que você puder, você vai pagar, vai lá, honra o teu pai, vai lá, resolve essa situação. Aí a gente não quer enfrentar as situações, a gente vai caminhando com as gavetas abertas, e com as contas abertas, e depois o Espírito Santo começa a dizer, vai, vai, vai. Aí sabe que muitas pessoas têm feito? Elas têm tomado remédio de depressão para calar a voz do Espírito Santo.
eu quero que você entenda que medicar um problema espiritual é desastroso. Medicar um problema emocional é desastroso. Nós precisamos entender quais são as contas que estão abertas na nossa vida. Porque no dia do acerto de contas, talvez seja muito difícil tudo no mesmo dia. A falta de aceitação das coisas faz com que as pessoas caem em depressão. Por exemplo, eu disse aqui da perca do meu pai. Eu fiquei triste, depois eu me reergui. Mas existem pessoas que não aceitam as coisas. Não aceita a perca de pessoas, não aceita os processos da vida, não aceita a perca do emprego que gostava muito, não aceita a falência, não aceita o cargo de vaidade, de status que foi rebaixado, não aceita as percas financeiras que teve, não aceita as lições da vida, não aceita os processos da vida, compara o tempo inteiro. Não buscam entender o porquê que as coisas terminam. Gente, as coisas terminam. Gente, o tempo passa. Gente, nós perdemos oportunidades, ganhamos outras. A vida anda, a fila anda, tudo anda. E às vezes a pessoa, ela fica num cárcere emocional porque ela não consegue aceitar as coisas. Escuta, não aceitar a morte do meu pai traz meu pai de volta, não traz meu pai de volta. Não aceitar o término de um relacionamento traz o relacionamento de volta? Não traz o relacionamento de volta. Não fazer um negócio que quebrou tuas pernas e ficar choramingando em cima disso, lamentando, culpando pessoas, vai trazer o dinheiro de volta? Não. Trabalhar de novo, se colocar à disposição de Deus, buscar mais sabedoria, entender onde errou, traz as coisas de volta na tua vida. Mas a falta de aceitação não traz as coisas de volta na sua vida. Ela traz a depressão. E nós precisamos saber o que você faz com aquilo que você sente. É muito importante você identificar qual é a emoção com qual você faz as coisas. Porque eu posso ser uma pessoa cheia de sabedoria. Se eu for movida por ira, eu faço M. Existe pessoa com sabedoria cheia de ira? Não. Existe pessoa que tem uma atitude inteligente cheia de raiva? Não. Por quê? Porque a raiva dela vai fazer com que ela tenha uma atitude e ela vai largar a inteligência e a sabedoria dela de lado. O que você precisa entender? Você precisa entender qual é a emoção que você carrega quando você não aceita as coisas que se passaram. O passado só serve para você entender onde errou e acertar no futuro. Não adianta. Isso não fecha a conta na nossa vida. Não aceitar as coisas do jeito que Deus escreveu não fecha a conta na nossa vida. O que fecha a conta na nossa vida? Vamos fechar a conta. Errei nisso, acertei nisso. Fecha a conta. O que eu errava eu não erro mais. O que eu acertei eu vou potencializar. Vamos, a fila anda, a vida prossegue. Ficar parado, não aceitando, não resolve nada, irmão. Divorciou, então. Não valorizou, não entendeu, então agora. Se Deus te deu outra oportunidade, faz diferente. Não comete os mesmos erros. Não administrou certo. Pede ao Senhor que te dê outra oportunidade e faz certo quando Ele te der. Agora ficar olhando para trás não resolve as coisas, só traz depressão. O importante é continuar com Deus. O importante é continuar com Deus. Não as coisas que para trás ficaram. O importante é eu prosseguir com Deus. A falta de um relacionamento ajustado com Deus, ele causa depressão. E tudo isso
Eu estou falando do portal emocional para entrar numa possível possessão no futuro. A falta de um relacionamento ajustado com Deus pode desencadear depressão. Por quê? Porque a gente joga o jogo do diabo. Sabe qual que é o jogo do diabo? O jogo do diabo é assim: Deus deixou você perder. Ele não podia fazer? Ele não fez. Olha aí o que aconteceu. Se Deus quisesse, Ele poderia ter mudado a situação. Esse é o principal jogo do diabo. Ele quer acusar Deus de ausência. E o pior de tudo é que a gente não consegue administrar as nossas percas, os nossos medos, as nossas decepções. O pior, nós tomamos decisões erradas e depois a gente lá na frente, na hora da colheita, porque ela vem, aí a gente quer culpar Deus. Por quê? Por falta de um relacionamento ajustado com Deus. Porque nós queremos nos relacionar com Deus com as mãos dEle, não com Ele. Eu pouco me importo, Deus, com o que você acha, desde que você me dê o que eu quero. É assim que nós nos relacionamos com Ele. E quando, para pensar na sua mente se em algum momento você fez queixa com Deus. Fez? Eu duvido. Se essa queixa não tem assim: Deus, você não viu? Deus, por que você deixou? Deus, por que você não fez? Eu duvido se não é esse tipo de queixa. Sabe por quê? Porque nós nos queremos relacionar com as mãos dEle, não com Ele. E você acha que Deus é bobo? Você acha, eu e você, se eu perguntar para você assim: você é rico, cheio do dinheiro, mas tem uma pessoa que não gosta de você, mas ela quer casar com uma pessoa rica, e ela quer casar com você, você aceita? Você não aceita. Você fala: não gosta de mim, gosta do meu dinheiro. Eu não quero uma pessoa que fique comigo por causa do meu dinheiro. E por que você acha que Deus quer ficar com você por causa das mãos dEle? Se eu e você não aceitam um relacionamento por dinheiro, por que Deus vai aceitar um relacionamento por troca? Sabendo de todas as coisas. Então, nós não temos um relacionamento ajustado com Deus. E aí nós jogamos o jogo do diabo. Porque nós não queremos, ou nós temos preguiça de enfrentar as dificuldades difíceis. Porque no dia da colheita é mais fácil pôr a culpa em alguém do que pedir perdão. Olha lá, as gavetas abertas de novo. Olha lá as contas sem fechar de novo. Um dia vem a conta para pagar. E nesse dia vem o abecedário inteiro. Nós temos dificuldade de se adaptar numa nova realidade financeira. Tudo isso não traz aceitação, não traz concordância. Não queremos enfrentar esse tipo de situação. E aí é mais fácil a gente jogar a culpa em Deus. É mais fácil a gente dizer: Deus, você não está vendo, do que admitir o erro financeiro. Ou de dizer: Deus, eu vou recomeçar, eu vou me levantar. É mais fácil culpar alguém do que se levantar. E aí vem o diabo
para nos livrar da aflição ou piorar a nossa situação. Deus podia ter te livrado. Ele não vê tudo? Aí o Senhor diz na palavra dele assim: no mundo você vai ter aflição, mas eu venci o mundo. E se você vir após mim, você vai vencer também. Deus podia te livrar? Podia. Mas Filipenses 14:12 diz assim: tanto sei ser honrado, como sei ser humilhado, tanto sei viver na pobreza, na riqueza, porque em todas essas coisas eu já tive experiência, eu fui experimentado. Por que nós não queremos ser experimentados em todas as coisas? Não ser experimentado em todas as coisas causa depressão. Não aceitar esse tipo de situação, Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está moldando o nosso caráter. Deus está preparando para o nosso destino. José viveu 13 anos de preparação, de escravo, prisioneiro, servo, até governador. Deus estava preparando o destino dele. E por que quando nós estamos sendo experimentados nas coisas difíceis, nós culpamos Deus? Nós não queremos viver esse processo. Nós colocamos esse processo para o diabo. Quando ele foi governador, foi de Deus. E o processo foi do diabo? Não, tudo é de Deus. Porque a Bíblia diz que em todo o tempo o Senhor era com José. Ele estava na prisão, o Senhor era com ele. Ele estava sendo acusado, o Senhor era com ele. Em todo o processo o Senhor era com ele. Em todo o processo da sua vida o Senhor é com você. Tira o diabo da tua história. Tira o diabo de senhorio. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós abrimos legalidade no campo da nossa fé quando nós dedicamos algum acontecimento ou damos algum tipo de poder para o diabo agir na sua vida. Eu já disse aqui um testemunho de um período muito difícil da minha vida no qual eu passei. E nesse período difícil, eu tinha 5 trabalhistas, tinha sido roubada 200 mil reais de cabelo, tinha acontecido um acidente vindo para a igreja, eu perdi um carro, e para ajudar ainda tinha quebrado a costela aqui em 3 lugares, estava de colete, a situação estava difícil. De tudo isso eu aguentei. Mas no dia, só para você entender isso, esse posicionamento de fé que nós temos que ter, e parar de jogar o jogo do diabo e tirar ele da nossa vida. Aí eu disse para Deus assim: Senhor, não basta não? É pouco para você tudo isso que eu estou passando? Aí eu falei assim: olha, de tudo eu me calei e eu aguentei, Senhor, mas eu não aguento ver o meu filho com essa infecção urinária urinando sangue. Tira dele, põe em mim, se é que cabe mais algum mal na minha vida. Eu estava desse jeito na minha casa. Naquele dia estava acontecendo uma vigília aqui na igreja, e eu disse assim: se for para eu e o meu marido ser uma bênção na igreja e eu viver essa miséria na minha casa, eu não quero mais ser pastora, eu não quero mais te servir. E o Senhor falou assim para mim: sem fé é impossível me agradar. E eu disse assim: com tudo isso, o Senhor está querendo dizer que eu não te agrado por falta de fé? Aí Deus falou assim: é isso mesmo, você me desagrada com a sua falta de fé, porque você crê que lá é uma bênção e aqui você vai ter que viver provas. E eu parei e pensei: é verdade. Era assim que eu pensava. A minha fé, ela tinha uma legalidade. Eu achava que eu fui doutrinada na igreja do pagar preço.
Eu achava que qualquer tipo de miséria que eu vivesse era o preço que eu tinha que pagar para você que está aqui sentado e ser abençoado. Era assim que eu pensava. Para o povo na igreja ser uma bênção, eu tenho que pagar um preço dentro da minha casa. O Senhor falou assim: você não tem que pagar nada. Eu já levei sobre mim toda a enfermidade. A sua fé tem legalidade. E Ele disse assim para mim: você não crê que eu posso te livrar de tudo isso? Eu disse: Senhor, eu creio. Ele disse: então abre o guarda-chuva da fé dentro da tua casa. Coloca todos os teus bens em volta. Coloca os teus filhos. Coloca o teu marido. Coloca a igreja. Coloca os teus bens e creia que eu posso te proteger de todas as coisas. Eu disse: Deus, é simples assim. Ele disse: simples assim. Tira a legalidade da tua fé. Tira a legalidade da tua fé. Creia que todas as coisas, ou Ele é Senhor sobre a tua história, ou Ele é Senhor. Ele não pode um dia ser Senhor e no outro dia o diabo está tendo acesso. Eu disse: Deus, é simples assim? Ele disse: simples assim. Sabe o que aconteceu? O Paulo tinha que fazer uma cirurgia. Naquela mesma noite o sangramento cessou. Veio uma celebração sobre a minha casa. Eu fiquei tão envergonhada de não usar a mesma fé que eu usava na igreja dentro da minha casa. Depois daquele dia, nunca mais ninguém ficou doente. Depois daquele dia, nunca mais eu sofri nenhum tipo de prejuízo. Depois daquele dia, o Senhor me visitou com muita prosperidade, socorro, abundância. Sabe por quê? Porque eu abri o guarda-chuva da fé dentro da minha casa. Abre o guarda-chuva da fé aqui dentro da sua casa. Coloca tudo embaixo e creia que Ele é poderoso para proteger o teu futuro, para proteger os teus filhos, para proteger os teus bens, para proteger a tua saúde. Satanás, ele sempre faz um jogo. Não joga o jogo do diabo, porque o Senhor, Ele tem nos experimentado. Nós estamos passando por processos. Você está passando por um processo. E a depressão, ela pega pessoas que não entendem o processo. Ela pega pessoas que não aceitam os processos. Ela pega pessoas. Amém. Vem aqui, meu filho. A paz, igreja. Olha, Deus é tremendo. Hoje era para nós, eu e minha esposa, minha filha está ali. Falei assim: hoje a gente vai lá no culto lá do pastor Rodrigo e da pastora Paula, né? Vamos no culto das 6. Aí minha filha falou: ah, não, vamos mais tarde, vamos no outro culto. Das 8. Falei: então vamos das 8. Meus irmãos, nem sabia qual que era a pregação de hoje, tá? Não sabia que iria acontecer hoje aqui, né? Nesta noite. Mas eu estava ali sentado, né? E o Espírito Santo começou a falar comigo: vai lá e dá o teu testemunho. Eu sou empresário aqui na cidade de Paranavaí, muitas pessoas me conhecem, né? E há 3 anos atrás eu tive uma depressão. Somos evangélicos, né? Somos da igreja presbiteriana independente, eu, minha esposa, minha filha. E nem por isso, né, a depressão nos pega. E eu tive depressão por 2 dias. 2 dias, irmãos. Eu ouvia falar em depressão em pessoas que tiravam a sua própria vida,
né? Eu não acreditava, falava, como que uma pessoa pode ser capaz de tirar sua própria vida, de se matar, de fazer besteira, algo. Aquele final de semana, num sábado, eu fiquei ruim, fiquei muito mal, fiquei largado numa cama, não falei nada para minha esposa no sábado, durante o sábado, que eu estava sentindo. Fui dormir, deitei, que nem a pastora falou aqui, que a depressão tira sono, tira isso, aquilo, outro. Acordei 3 horas da manhã, não consegui dormir mais. Não consegui dormir mais. Quando foi no domingo, logo no domingo, eu muito mal, Deus coloca as coisas na vida da gente para mostrar para a gente. Eu assisti no Esporte Espetacular, apareceu um jovem que estava assistindo um jogo de basquete, só que ele era deficiente visual. Aí a hora que terminou esse jogo, foram lá, pegaram ele, levaram até na quadra, abaixaram, né, a cesta, e ele colocou sua mão e viu, falou bem desse jeito assim, nossa, na minha imaginação, a bola passava aqui e ficava enroscado na rede, não descia para baixo. Gente, a hora que eu vi aquilo lá, meu coração apertou, eu falei, Senhor, por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Eu tenho tudo. A gente estava vivendo uma fase da vida maravilhoso. Nada, não tinha dívida, não tinha nada, nosso relacionamento 100%, tudo. E eu, naquela angústia ali, minha esposa acordou, foi fazer tarefa junto com a minha filha. A hora que eu terminei de assistir aquilo lá, chamei ela, Sandra, vem aqui que eu quero falar com você. Aí ela veio. A hora que ela veio, eu abracei, ela me viu assim, falou assim, o que você tem? Eu falei, não sei. Eu abracei ela e chorei. Falei, eu preciso de ajuda. Naquele momento eu não estava me aguentando mais, eu não estava suportando mais. Gente, dali para frente eu me joguei na cama lá, sabe? Perdi a vontade de tudo, de viver, de tudo. Eu tenho tudo. A pastora Paula me conhece, sabe? Eu perdi a vontade de tudo, de viver. Aí ela ligou para minhas irmãs, ligou para o pastor da igreja ir lá orar comigo, ligou para minhas irmãs. Minha irmã apareceu lá com um remedinho para mim, falou, toma isso aqui. Eu falei assim, não, se for para mim tomar isso daí, eu não quero. Gente, eu fiquei no domingo, coloquei o celular assim, liguei o louvor, fiquei o domingo inteiro, nem almocei, fiquei o domingo inteiro ouvindo louvor, escutando louvor. Chegou no domingo à noite, as meninas, mamãe, vamos para a igreja? Aí a Sandra falou, não, eu não vou para a igreja. Aí ela falou, vai com a avó, liga para a avó, vai junto com a avó, e eu vou ficar aqui com o papai. Aí eu escutei isso, falei assim, Sandra, pode ir, vai para a igreja, pode ir que eu vou ficar aqui sozinho. E ela com medo de deixar eu sozinho, de eu fazer alguma besteira. Gente, a hora que ela foi, ela resolveu ir, foi para a igreja, ficou aquele silêncio dentro da minha casa. Eu só fiz assim, ó, tem uma poltrona lá, poltroninha no meu quarto. Eu ajoelhei e comecei a falar com Deus. Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe todos os meus passos da minha vida. Eu não quero me tornar essa pessoa, Senhor. Eu quero que o Senhor me cure, que o Senhor me salva. O Senhor conhece o meu coração. Gente, a hora que eu terminei a oração, me entreguei, Deus foi colocando tudo na minha vida, foi mostrando todos os passos. Se você quer me seguir, você tem que se tornar essa pessoa, você tem que abandonar isso, aquilo outro. A hora que eu falei assim, Senhor, eu quero ser o seu servo, eu quero te seguir daqui para frente. Gente, tirou um nó do meu coração assim e levou. Eu me senti nas nuvens. Eu nunca me senti tão leve na minha vida igual aquele dia. Gente, de lá para cá,
eu não me senti mais nada, mais depressão, mais nada. Então, eu não sei o que Deus trouxe eu aqui essa noite, mas, gente, eu estava ali, o Espírito Santo estava me incomodando. Se eu não subisse aqui, eu ia sair daqui devendo. Eu ia sair daqui devendo para vocês essa palavra. Então, que isso sirva para vocês. Não deixe, quando o desânimo pegar vocês, não deixe. Ajoelha e clama a Deus. Clama a Deus que Ele, olha, Ele é tudo na nossa vida. Sabe? Clama, porque é Deus que salva. Sabe? Não deixa as coisas tomar volume, tomar força. Sabe? Crê nele lá, porque Ele pode tudo. Amém, igreja? Deus abençoe, glória a Deus. Eu queria que você entendesse o que é se reanimar no Senhor. Davi, quando ele chegou e ele viu todas as mulheres da cidade ser tomada, todas as mulheres tinham sido levadas, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele dobrou o joelho, ele clamou ao Senhor e ele disse assim: Senhor, o que eu faço? E o Senhor disse assim para ele: vai, que eu vou dar tudo de volta. Naquele momento, ele seria espancado, porque o povo estava rebelado contra Davi. Porque Davi tinha dado um direcionamento para ir para a guerra, voltou do meio do caminho, não foi para a guerra, todo mundo se cansou, e enquanto eles saíram, a cidade foi saqueada. Então, eles estavam questionando o direcionamento de Davi. Davi corria riscos. E naquele momento, sabe o que ele fez? Ele fez o que o Tony fez. Ele dobrou o joelho. E ele se reanimou no Senhor. Ele se reanimou no Senhor. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e você dissesse assim: eu posso. Forte, igreja, eu posso não saber o que o futuro me reserva, mas eu confio naquele no qual tenho o meu futuro nas mãos. Igreja, vença os teus medos, se reanime no Senhor, não se conforme, questione os teus pensamentos, questione a emoção pelo qual você faz. Acaba com esse portal que faz com que a depressão se aloje na tua vida por coisas mal resolvidas. Assuma a responsabilidade da tua vida. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela fez alguma coisa com aquilo que ela estava sentindo. Ela foi e tocou no Senhor. Ela foi e teve uma atitude. A primeira vitória daquela mulher foi primeiro crer que se ela tocasse, ela seria curada. A primeira vitória que ela teve foi a fé. Foi pela fé. A segunda vitória que ela teve foi o momento em que ela teve uma atitude. Eu quero ministrar sobre a tua vida que essa fé que você precisa para vencer essa situação, ela é liberada hoje na tua vida. Eu quero ministrar na tua vida que a segunda vitória que você vai ter é uma atitude que você vai ter que tomar. Eu não sei se você tem que dobrar o teu joelho, como o Davi e o Tony fez. Eu não sei se você tem que pedir perdão para alguém. Eu só sei que você tem que fechar as contas da sua vida. E o Senhor te trouxe aqui hoje para sarar. Não adianta ter sentimentos quando a gente precisa ter atitude. Eu queria que enquanto você tocasse um louvor, eu vou ministrar algo no seu coração, pelo Espírito Santo. Minha fé não está firmado nas coisas que podes fazer. Eu aprendi. Nós precisamos aprender a lidar com as coisas. Nós precisamos ter domínio emocional. Nós precisamos entender que nós vamos ter dificuldade na nossa vida.
que nós vamos ter aflição, mas aquele que venceu o mundo está do nosso lado. Nós precisamos nos reanimar no Senhor. Eu atendi a Tânia, essa moça que está lá agora no UPA, e eu faço um questionário quando eu atendo. E eu disse para ela assim, eu perguntei para ela assim: existe alguma coisa que você se arrepende amargamente? Sabe o que ela me escreveu? Ela escreveu assim: não ter procurado Deus antes. Você tem a oportunidade hoje de colocar diante de Deus situações que você precisa resolver. Entenda, depois de muito trabalhar nas tuas emoções, tudo isso pode virar uma possessão. Quando vira uma possessão, aloja um espírito de suicídio na tua vida, aonde você acha que acabar com a dor é acabar com a vida. Não tire Deus do teu futuro. Quando você coloca o medo, quando você coloca a ansiedade, você tira a fé e você tira Deus. Então hoje, receba o reposicionamento de Deus na tua vida. Coloca Deus no teu futuro, coloca Deus no teu enfrentamento, coloca Deus aonde você precisa. Mas se não der, continua sendo Deus. O problema natural, ele resolve com remédio. Mas o problema espiritual, a falta de perdão, de enfrentamento, de aceitação, você vai resolver isso hoje. É hoje que você vai resolver. Deus preparou esse momento aqui para você ser liberto dessa opressão que quer acabar com a tua vida. Deus preparou essa palavra, esse testemunho, para que você tenha uma vitória primeiro na fé, que é o que você vai precisar para sair do teu lugar. Depois a segunda vitória que você vai ter é da tua atitude. E eu quero proporcionar esse momento na tua vida. Quem está tendo dificuldade com o enfrentamento? Quem está ouvindo vozes? O problema natural você resolve com remédio. O problema espiritual você resolve aqui no altar do Senhor.